E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para comentar a sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Bom, o julgamento, quase todo, grande parte do julgamento, aí os ministros permaneceram nessas questões preliminares, né? O que é isso? Exatamente, Érica. O ministro Edson Fachin trouxe uma única questão preliminar que foi levantada sobre a possibilidade desse habeas corpus ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, era um requisito de admissibilidade desta ação penal constitucional, prevista na Constituição, e saber se ela poderia ser julgada, porque existe uma jurisprudência aqui no Supremo Tribunal Federal, inclusive uma súmula editada, e que foi sustentada e arguída pelo próprio relator, seguido por mais 3 ministros, mas que acabou não emplacando, vamos dizer assim, no plenário hoje. A maioria que se formou seguiu a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a Constituição também permite que o habeas corpus seja analisado pelo Supremo, ainda que dentro dessas outras circunstâncias. Para a ministra Carmen Lúcia, ministro Edson Fachin, Luiz Fux e ministro Barroso, haveria o impedimento para que este processo prosseguisse aqui no Supremo, em razão dessa súmula que eu me referi, no sentido de que a súmula diz, havendo uma decisão liminar denegada num tribunal superior, contra ela não é cabível o habeas corpus. E, de acordo com a Constituição, o recurso cabível ali seria o recurso em habeas corpus, o recurso ordinário constitucional e não a ação habeas corpus. Mas, como eu disse, esse entendimento acabou ficando vencido. A maior parte dos ministros, por 7 votos a 4, ficou entendendo que o habeas corpus poderia sim ser julgado no plenário e, com isso, passaram a discussão da votação acerca da suspensão do julgamento, porque o mérito efetivamente já não dava mais tempo para ser julgado em razão do horário em que já se adiantava, já que essa discussão da preliminar acabou tomando grande parte do julgamento que se realizou na sessão desta tarde, e ministro Marco Aurélio e ministro Ricardo Lewandowski estavam com viagens já agendadas e não poderiam participar do julgamento do mérito. E aí foi sugerida uma possível suspensão desse julgamento. Então, 3 votações e o julgamento não acabou. Exatamente, William. A primeira votação foi nas questões preliminares. O ministro Edson Fachin, relator, votou entendendo que as preliminares deveriam ser acolhidas, mas acabaram rejeitadas por maioria de votos, 7 a 4. Numa segunda votação, a ministra Carmen Lúcia, já considerando o adiantado da hora e as circunstâncias dos 2 ministros não poderem ficar para a discussão do mérito, do pedido efetivamente feito pela defesa do ex-presidente, sugeriu que a sessão plenária fosse suspensa. E aí, novamente, um julgamento por 7 a 4, os ministros acabaram decidindo pela suspensão desse julgamento, com a retomada, e aí sim no mérito, para analisar todos os pedidos feitos pela defesa, no dia 4 de abril. Mas tão logo essa decisão foi proferida, o advogado ascendeu à tribuna para pedir que uma liminar fosse concedida, já que essa suspensão do julgamento poderia, de uma certa forma, evidenciar uma ameaça à liberdade do ex-presidente, já que o julgamento dos embargos de declaração no TRF está agendado para segunda-feira. E já é uma decisão do tribunal de que, confirmada a sentença condenatória e esgotando-se aquela instância ordinária no TRF, a expedição do mandado de prisão saia imediatamente. Então, haveria um risco iminente dele ser preso caso o julgamento da segunda-feira confirme a decisão de primeiro grau. E, nesse sentido, os ministros procederam a uma terceira votação discutindo a concessão ou não dessa liminar no habeas corpus. E por 5 a 5 houve um empate e, de acordo com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, quando a matéria penal, em caso de empate, prevalece a decisão mais favorável, foi concedida a liminar para o ex-presidente para que ele permaneça em salvo-conduto e o julgamento da segunda-feira se realize até que o julgamento aqui no Supremo desse habeas corpus iniciado hoje seja ultimado. Então, no dia 4 de abril é que deverá ser confirmado efetivamente, a depender também da decisão proferida no TRF da próxima segunda-feira, se o ex-presidente permanece livre ou se ele deve ser preso, se confirmada essa sentença condenatória. São muitos sis, a gente tem que aguardar os julgamentos que se seguirão na próxima semana e depois da Semana Santa. Certo, obrigado, Karina. Vamos aguardar então da semana que vem, Karina. Lembrando que essa e outras notícias do Supremo Tribunal Federal você pode acompanhar no site da Corte na internet, que é o www.stf.jus.br.